E o subtítulo que me foi entregue para o dia de hoje é: Não perca tempo, comece, confie no processo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, em Isaías 54, no versículo 5. Eu fiquei tão encantada com esse versículo. Engraçado que a gente já estudou ele, a gente já viu ele há algum tempo atrás, ministrando num outro versículo, mas dessa vez parece que o versículo saltou aos meus olhos, né? É maravilhoso isso. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 54, versículo 5. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada pela vida da tua igreja aqui neste lugar. Obrigada, Espírito Santo, porque durante todos esses dias o Senhor tem falado ao coração do teu povo e há de continuar até que se complete o nosso tempo sobre essa terra. Pai, obrigada por essas portas abertas. Obrigada pelos pastores que temos neste lugar. Obrigada pelos obreiros e diáconos desta casa. Obrigada pelo teu povo, Pai, que se reúne aqui. Que o teu Espírito Santo continue a falar conosco. Que a nossa mente e coração possam estar cativas ao Espírito Santo nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E quando eu falei isso, que esse versículo me saltou aos olhos, porque parece que, e na verdade é o que acontece, a Bíblia, ela não é um livro comum, né? Não é um livro que você lê e vai ter lá a mesma história e você vai entender a mesma coisa. Sempre ela vai trazer algo novo para a nossa vida, sempre ela vai ter uma novidade de Deus para nós. E estudando esse versículo, eu comecei a entender esse Deus criador que é marido, e marido porque, na verdade, simbolicamente falando, Deus, ele se revelava ao povo de Israel como marido, porque marido é aquele que protege, é aquele que provê, e nosso Deus tem feito isso por nós, tem provido, tem sustentado, tem protegido os seus. E o versículo continua dizendo que ele é o Senhor dos exércitos, é aquele que tem autoridade. Porque um senhor de exército precisa ter a devida autoridade. O Santo de Israel é o Redentor, é o nosso Redentor, é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra. E quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando nesses nomes de Deus, nesses atributos, nessa dignidade que o nome de Deus precisa ter, e precisa ter conosco, igreja, porque aqui ele está se referindo ao povo dele como a igreja, né? O povo de Israel. E aí eu comecei a me lembrar do título, daquilo que eu vi fazer, eu precisava falar, porque nós não podemos perder tempo com o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E é muito comum a gente se perder no meio dos nossos problemas, porque eles estão aí, eles vão acontecer, né? E quando eu parei para entender o título, Não Perder Tempo, começar e, enfim, seguir essa trajetória de processo que o Senhor tem para nós, eu me lembrei de uma figura da Bíblia muito conhecida, mas não pela sua história de fé, pela sua história de milagre, pela sua história de grandes feitos, mas uma figura, um personagem da Bíblia conhecido pela sua longevidade. Falando isso, todo mundo já sabe quem é. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5,
versículo 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. É uma das figuras que a Bíblia tem, que algumas pessoas até duvidam da existência dele, porque foi um homem que viveu quase 1000 anos. E isso, aos olhos, né, de quem lê, salta, porque a gente fica pensando, como pode, né? Ou como poderia, naquela época, alguém viver tantos anos, mas era uma outra realidade, era uma outra realidade até de reconstituição celular e DNA, tudo era outro. Após o dilúvio, foi que essa história mudou. E os homens, os seres humanos, passaram a ter uma expectativa de vida menor. Mas, enquanto esse personagem, que foi quase um homem milenar, e aí a gente revira a Bíblia de um lado para o outro, e você não encontra uma história sobre Metusalém que vá te dizer, nossa, que bom que ele viveu tantos anos. Porque ele fez algo, né, notório na Bíblia, algo que ficou conhecido, algo que ficou formado e firmado nas Escrituras. Mas a gente olha para a história dele e não tem. A gente só ouve falar de Metusalém em Gênesis 5:27, que é na genealogia. A gente também ouve falar de Metusalém em 1 Crônicas 1:3, que é na genealogia. E a gente também ouve falar de Metusalém no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 37, se eu não me engano. E aí eu fiquei pensando, quanto tempo de vida você e eu ainda vamos ter? Com certeza, nenhum de nós vai viver quase 1000 anos como este homem. Com certeza, os nossos dias serão com menos longevidade. Talvez alguns cheguem, já têm chegado, a gente tem aqui irmãos com mais de 80, quase 90. Isso é glorioso, né? Poder louvar o Senhor com esses irmãos. Mas a gente não sabe até que idade nós vamos estar caminhando, respirando, chegando a este lugar para adorar o Senhor. Nós não sabemos. E aí, por isso, o título vai falar sobre o fato de não perder tempo. Que talvez, infelizmente, apesar de Metusalém ter vivido tanto e ter tido tantos dias, 969 anos, quase um milênio, e ainda assim, não existe uma história de fé, não existe uma história de milagre, não existe uma história de mudança de alguma situação que ele tenha intervido através de Deus, mas ele viveu todos esses anos por permissão do mesmo Deus. Porque aí a gente lembra também da longanimidade do nosso Senhor e Criador. E olhando para a história desse homem, eu fiquei pensando, até onde vai a nossa história? Até que ano nós vamos estar de pé e vivos? E outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante. Esse corpo aqui, essa voz aqui, não vai ter outra oportunidade de adorar a Deus nesta terra, a não ser nesse tempo. Porque daqui, o nosso caminho é a eternidade, é os céus com o nosso Senhor. Mas enquanto estamos aqui, que tipo de história nós estamos escrevendo? Que tipo de vida nós estamos levando para que outros enxerguem Jesus? Eu amo as programações de evangelismo, elas são importantes e necessárias para o crescimento do corpo.
elas são uma bênção para a vida da igreja. Mas eu sou de uma época que não tinham muitos eventos evangelísticos, por assim dizer. A gente precisava ter o hábito de evangelizar no nosso dia a dia. E aí, me lembrando disso, eu me lembrei que lá na adolescência, porque naquela época nós estudávamos e como não tinha essa questão de muitas greves, paralisações, eu acho que tinham até menos feriados, a gente tinha as férias do meado do ano e do final do ano. E nessas férias, a gente havia colocado algo no nosso coração. Agora, você imagina, uma galera de adolescentes fazendo isso. Ninguém nos mandou. Deus nos mandava. Deus trouxe isso ao nosso coração e a gente doava 15 dias das nossas férias para servir ao Senhor de uma maneira mais completa. E era assim, a gente acordava bem cedo mesmo, né? Como o pessoal diz aí, com as galinhas, e a gente se reunia em Olaria, e sabe para onde que a gente vinha? Adivinha? Braz de Pina. A gente vinha para Braz de Pina, encontrava com outros adolescentes, e junto com eles a gente formava esse grupo, e havia uma senhora chamada Irmã Maria. Jamais vou me esquecer daquela figura gloriosa de Deus. Irmã Maria nos reunia, orava e nos levava. E a gente ia para as visitas, a gente ia orar por pessoas, a gente ia evangelizar durante os primeiros 15 dias das nossas férias. Para a gente poder entregar a Deus, consagrar a Deus, até mesmo o nosso descanso escolar. E nós éramos só adolescentes. Mas o Senhor já tinha nos dado esse entendimento, essa responsabilidade. Porque falar de Jesus é a nossa maior responsabilidade. A palavra de Deus vai dizer, eu gostaria que você abrisse, como a gente está sem data show, vamos aproveitar para manusear a nossa Bíblia, em Marcos 16, 15, Novo Testamento, vamos lá. Amém? Dizia assim a palavra do Senhor, diz assim, Marcos 16, 15. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E era crendo nessas verdades que a gente caminhava, doando ao Senhor, consagrando ao Senhor 15 dias nas nossas férias. Nos outros 15 dias a gente também estava na igreja, louvando a Deus, mas nesses 15 era o evangelismo mais massa, mais forte, né? E isso vai nos moldando e moldando a nossa vida. Semana passada eu cheguei no meu trabalho, quando eu estava no ônibus, o Espírito Santo começou a trazer alguns versículos ao meu coração. Eu falei, Jesus, e aí? Porque às vezes Deus traz um versículo ao nosso coração e é para a gente. Mas tem palavra que Deus traz que é para o outro. A gente não sabe onde a palavra de Deus vai alcançar. E aí eu cheguei no trabalho, quando eu botei o pé assim no setor, abri a porta, aí já determinei no nome de Jesus, né? Porque só Jesus mesmo. Já entrei e falei, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que aqueles ímpios todos fizeram? Glória a Deus, aleluia, amém. Botei os ímpios tudo para glorificar o Senhor, já fiquei feliz aquele dia. Aí entrei no setor, fui me logar no computador e tal. Aí um colega falou alguma coisa lá que eu falei assim, olha, Deus tem uma palavra para você também. Ele falou, que palavra? Aí eu falei, Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí eu falei para ele, mas não são os seus planos não,
são os planos que o Senhor tem para a sua vida. Irmãos, ele está até hoje com esse versículo no coração dele. Eu dei glória a Deus, né? Falei, Jesus, obrigada. Obrigada porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz. Só que aí ainda foi mais além. Ele ligou para a noiva. A noiva dele estava com um problema lá no trabalho. Sabe o que ele fez? Mandou um versículo para ela. Olha onde que Deus foi com a palavra dele. Alcançou o coração dela. Ele falou assim, liguei para a Ana e falei o versículo para ela. Ela até chorou. Falei, como é que foi? Peraí, volta aí, fala de novo que eu não entendi. Ele, então, liguei para a Ana. Falei o versículo para ela. Ela até chorou. Falei, glória a Deus, olha onde que a palavra de Deus está chegando. Ela não estava lá. Ela estava em outro lugar, mas a palavra de Deus não deixou de alcançá-la. Irmãos, nada daquilo que o Senhor nos chama para fazer é em vão. Quando a gente se coloca à disposição do Senhor, Ele usa as nossas vidas e faz de nós um instrumento dEle. Mas nós precisamos permitir que Ele use as nossas vidas. Quantas vezes Deus te dá uma palavra, Deus coloca algo no seu coração, você passa o dia inteiro e não libera aquilo sobre a vida de ninguém. E alguém precisava ouvir aquilo. Alguém precisava ouvir aquilo para ter o coração acalmado, acalentado, para receber um refrigério. Porque é isso que a palavra de Deus vai causar no coração dos aflitos, daqueles que estão precisando de algo da parte de Deus. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra e essa palavra chega e toca no coração e traz paz, traz a alegria que foi roubada por alguma tristeza que porventura ela tenha passado, traz paz para aquele coração angustiado, e é por isso que nós não podemos perder o nosso tempo. Todos nós vamos ter problemas e dificuldades e situações difíceis, todos nós vamos ter. Mas a gente precisa se colocar neste lugar de ser um instrumento de Deus para a vida de alguém. Todo mundo tem amigos. Todo mundo tem as pessoas que se relacionam e que não conhecem Jesus. Todo mundo tem um conhecido, um parente, um familiar, todo mundo tem. Então, as oportunidades que o Senhor nos dá, elas precisam ser usadas. Outro dia eu fui no aniversário de um jovem, um adolescente, ou melhor, fazendo 18, né? E aí, todo mundo, né? Quer falar? Todo mundo quis falar. Eu falei, eu também quero falar, né? Todo mundo queria falar, eu quero falar também. Abri minha Bíblia, tasquei Jesus neles. Falei, olha, a mocidade está aí, mas Jesus está te chamando para viver uma vida com Ele. A gente pensa que é dono do nosso nariz, mas não é. Existe alguém superior que permitiu a nossa existência sobre essa terra. E é esse Deus que quer alguma coisa com vocês, que quer algo com a vida de vocês. Então, a gente não pode perder as oportunidades que o Senhor nos dá. Às vezes, você está numa luta, né? Você está numa situação difícil, mas mesmo nesses tempos, o Senhor quer usar a nossa vida. Falar de Jesus não pode ser um evento para o dia X. Viver a palavra de Deus não pode ser um evento com data e hora marcada. Falar de Jesus precisa ser um hábito nosso, onde o Senhor nos leva, para os lugares onde Ele nos faz transitar. Porque pessoas estão precisando dessa palavra. Mas às vezes a gente está tão tímido, né? A gente está tão tímido, a gente está com tanto medo. E a palavra de Deus também tem um versículo para esse tempo da nossa vida, que vai dizer assim, lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim, e vocês que no passado, Colossenses 1, 21,
Eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele nos chama a falar dele, porque ele um dia nos redimiu. Ele um dia nos chamou. Mudou a nossa história, nos tirou do cativeiro, nos fez viver em novidade de vida, e isso não pode ficar só para nós. E por mais que muitas vezes você fale e você pense que o outro não está nem aí, né? Porque tem gente que você fala de Jesus, ele... Não gosto muito desse assunto, não ligo para esse assunto, mas o Espírito Santo trabalha no coração. Na hora que ele precisar, ele vai lembrar. Na hora que ele precisar de uma palavra, ele vai saber a quem procurar. E nós precisamos nos colocar neste lugar. Por isso, nós precisamos nos apressar para cumprir os propósitos de Deus sobre esta terra. Irmãos, quem gera ovelha somos nós, ovelhas. A função dos nossos pastores é pastorear. Mas nossa função é criar e trazer novas ovelhas para este aprisco. Então, é uma responsabilidade que é nossa, que é minha e que é sua. Nós precisamos movimentar os nossos dias e o nosso coração e criar alvos de oração e de jejum por perdidos, por pessoas que estão lá fora. E quando a gente menos esperar, o Senhor vai atender a nossa súplica e vai trazê-los para cá, para servir ao Senhor junto conosco neste lugar. Mas se nós ficarmos vivendo como os crentes 007, né? Escondido. Se a gente ficar perdendo o nosso tempo com as conversinhas que não vão nos levar a lugar nenhum, nós não vamos cumprir esse propósito. Essa responsabilidade é nossa. Nós que somos ovelhas neste lugar. É minha e é sua essa responsabilidade. Porque os nossos pastores estão aqui, prontos para pastorear as almas, para cuidar das almas. E nós precisamos fazer a nossa parte. Queria trazer mais um versículo. Deixa eu ver se eu acho. E esse versículo vai falar sobre quando nós deixamos de fazer o que fomos chamados para fazer. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 9:62. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma vez que ele nos chamou, uma vez que ele nos colocou na obra, uma vez que nós começamos a trabalhar para o reino dele, nós não podemos olhar para trás. Quem olha para trás fica paralisado, paralisado pelas circunstâncias. Quem olha para trás fica paralisado pelas circunstâncias e pelas frustrações que vão surgindo no meio do caminho. Quem olha para trás não avança. E a Bíblia aqui vai dizer que não é apto para o reino de Deus. E essa é uma coisa muito séria, porque todos nós queremos ser aptos para o reino de Deus, para servir ao Senhor. Então nós não podemos olhar para trás. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos confiar neste processo que o Senhor tem para cada um de nós. E alcançarmos vidas através da nossa vida.
através do testemunho, através de uma palavra que nós vamos liberar, através das orações, através de nós e daquilo que o Senhor tem falado e colocado no nosso coração para nós fazermos. Estamos perdendo tempo e não vamos viver um milênio como Metusalém viveu. Nós vamos viver menos. Então, esse menos precisa ser bem vivido na presença do Senhor. Precisa ser bem aproveitado. Porque, às vezes, a gente perde dias e dias pensando nos nossos problemas, que a gente não vê solução, porque a gente não entregou para quem de direito, que é o nosso Deus. E a gente vive dias perdidos, dias tristes, dias onde a gente não se movimenta pelo reino de Deus. Eu vim agora no Uber, já lancei o meu versículo da Bíblia. Falei, meu filho, Deus te abençoe. Ai, obrigada. Você não sabe o coração daquela pessoa como está. Ah, eu não sei falar. Eu não sei falar nada, Adriana. Entrega um versículo, entrega um folheto, mas não deixa de fazer alguma coisa. Se movimente, sabe? Não fique inerte. Não fique, porque o mundo já está assim, sendo engolido por ele mesmo. E nós precisamos fazer o nosso papel, o papel de servos do Senhor. Eu estava outro dia contando, não sei se eu já contei aqui, se eu já contei, você vai me perdoar em nome de Jesus. Eu estava contando para um colega lá no trabalho, falando para ele desse mesmo tempo da adolescência, quando a gente não tinha domingo, irmãos, o domingo era do Senhor de verdade. A gente ia para a igreja de manhã, almoçava quando chegava em casa, ia para o evangelismo de tarde, porque a gente tinha mais o que fazer para servir ao Senhor. Porque de segunda a sexta a gente estava estudando, a gente estava trabalhando. Então, o domingo era de verdade do Senhor. E eu me lembro uma vez que a gente entrou lá no Mário Crave para evangelizar. Naquela época a gente podia, né, entrar assim. E foi aqueles jovens entraram e a gente ia de lugar em lugar, de ala em ala, e falando de Jesus e levando a palavra, e até que a gente chegou num quarto onde havia uma senhora e uma freira. E a gente começou a falar de Jesus para aquela senhora, e no final alguém perguntou se ela queria aceitar Jesus, e aquela senhora aceitou Jesus, e a gente já estava virando as costas para ir embora. A freira nos chamou. Espera aí, por que vocês não perguntaram para mim se eu queria aceitar Jesus? Porque eu também quero. A gente parou, né? A gente congelou. Voltou todo mundo de novo. Orou por aquela freira e ela entregou a vida dela para Jesus. A gente não sabe os lugares aonde a palavra de Deus vai chegar quando ela é liberada por nós. A gente não faz ideia de que declarar a palavra de Deus para alguém, o efeito que vai causar. A gente ali era só crianças, adolescentes, não fazia ideia do que Deus estava fazendo em nós e do que Deus queria fazer através de nós. Nossa vida precisa ter história. História para os nossos, história para Deus, história para os nossos dias. Nós precisamos escrever essa história servindo ao Senhor. Nós precisamos escrever uma bela história de vida. E talvez você diga assim, não, mas eu já estou com uma certa idade, não dá mais tempo. Dá tempo, dá tempo. Você se entrega para Jesus hoje, Ele já quer usar você, Ele já quer mover a tua vida. Você já tem o que é necessário para servir, para falar de Jesus, para manifestar a glória de Deus. Porque é para isso que nós fomos chamados, para manifestar a glória de Deus sobre essa terra. Por isso não podemos perder tempo, porque a hora é agora. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Nós precisamos parar de viver a nossa vida só para nós,
Porque tem outros que precisam da palavra. Tem outros que precisam do Jesus que eu tenho e que você tem. Das bênçãos que nós carregamos por ter Jesus em nós. Dos refrigérios que nós temos por carregar a presença de Deus em nós. A nossa vida precisa causar esse impacto aonde a gente vai. Aí talvez você pense assim, mas eu não sei, eu acho difícil, eu acho complicado. Hoje em dia as pessoas estão difíceis, as pessoas sempre foram difíceis. Hoje em dia talvez esteja um pouco mais avançada essa situação, mas nada que a oração, que o jejum, que a busca não vá quebrar. Corações endurecidos é o Senhor quem quebra. Corações, sabe, onde há uma fortaleza do inimigo, é o Senhor quem quebra. Mas nós precisamos fazer o nosso papel. Houve um tempo que quando eu cheguei lá no meu trabalho e falei algo da parte de Deus para esse mesmo jovem, ele veio com 4 pedras na mão para cima de mim. Aí eu falei, Jesus, estou precisando orar mais por ele. Parei, deixei ele quieto e fui orar mais pela vida dele. Aí agora, quando a palavra foi lançada, ele já recebeu de outra forma. Aí essa semana, quando outro colega chegou no setor e falou assim, e aí, Adriana, qual é a palavra para o dia de hoje? Eu falei, poxa, vim correndo tanto hoje que eu nem lembrei de uma palavra. Aí ele, Jó 42:2, Adriana. Rapidinho ele lembrou, irmãos. É Deus trabalhando. É o Espírito Santo movendo onde eu não posso ver. Onde eu não posso alcançar, porque o coração dele eu não conheço. Mas eu conheço o Deus que o criou. O Deus que o formou. O Deus que permitiu que ele viesse ao mundo. E se Deus assim o permitiu, é porque Deus tem algo com aquela vida, e não só com a dele, mas de todos os outros que estão ali, distantes de Deus, mas que também receberam algo do Senhor naquele dia. Irmãos, se a gente tivesse ideia do que acontece no mundo espiritual, quando nós nos posicionamos com a oração, com o jejum e com a palavra, a gente não deixaria de fazer isso pelos perdidos. A gente não pensaria 2 vezes em pelo menos tirar um dia da nossa semana. E dizer assim, hoje eu vou orar e jejuar pelos perdidos. Não sei qual perdido, Jesus, mas vai ser por algum perdido que o Senhor vai encontrar através da minha vida. E se coloque na posição, se coloque nessa brecha para ser instrumento de Deus. Porque enquanto você faz para o Senhor, a vida da tua casa e da tua família vai recebendo as bênçãos de Deus. Deus vai alcançando a tua casa. Não que você vai fazer esperando as bênçãos de Deus, não. Mas é natural que isso aconteça. Enquanto você se move no mundo espiritual por outros, o reino dos céus também vai se mover em prol da sua vida e daquilo que o Senhor tem para a sua casa. Em nome de Jesus, vamos crescer, porque a hora é agora. Nós precisamos parar de perder tempo, nos posicionarmos e confiarmos neste processo que o Senhor tem para cada um de nós. O processo de sermos construídos, servos de Deus, aprovados, como a palavra do Senhor vai dizer, para toda boa obra. Prontos e aprovados pelo Senhor. Gostaria que você ficasse de pé neste momento. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, obrigada por essa noite, por essas portas abertas. Obrigada pelo teu Espírito Santo que tem falado conosco. Senhor, não deixa o nosso coração enfraquecer. Não deixa as nossas pernas falharem. Pai, nós não sabemos até quando estaremos sobre esta terra.
Então usa as nossas vidas no tempo que se diz hoje, na hora que se diz agora, para que o teu reino seja manifesto àqueles que não te conhecem. Senhor, toma a igreja Nova Vida de Braz de Pina nas tuas mãos. Olha para as nossas vidas, olha para o nosso coração, olha para nós. Conserta as nossas veredas. Enche os nossos corações com a tua palavra. Enche a nossa boca com a tua palavra. E que nós sejamos um instrumento usado pelo Senhor para toda boa obra, em nome de Jesus. Precisamos estar prontos, porque a hora é agora. Nós precisamos crescer neste lugar e manifestar a tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor.